dessa casa, excelentíssimos senhores vereadores, senhores servidores que acompanham a sessão, senhoras e senhores que acompanham de casa ou da rua pelas redes sociais, muito boa noite. Uma boa noite especial hoje, presidente, aos servidores públicos do município da Lapa que acompanham atentos essa sessão, especialmente pela votação deste projeto de lei, do projeto de lei 18 de 2020, encaminhado pelo Executivo Municipal, que pretende adequar a legislação previdenciária dos servidores públicos do município da Lapa à reforma previdenciária aprovada no final do ano passado pelo Congresso Nacional. Quero, desde logo, dizer que, com esse assunto, nós precisamos ter o dobro de cuidado e de cautela, porque o que está em jogo é o futuro de 1.500 funcionários públicos do município da Lapa e também a gestão do município, os interesses da população, não apenas do mandatário de plantão, do prefeito de plantão, mas de todos os outros que virão pela frente, considerando que a não adequação da legislação previdenciária do município à reforma eleitoral, previdenciária feita no final do ano passado, vai impedir que o município receba repasses de recursos da União Federal por conta da irregularidade do seu Instituto de Previdência. Quero, então, desde logo dizer que compreendo a preocupação do Executivo no encaminhamento do projeto, dizer que realmente e infelizmente é necessário adequar a lei municipal à emenda constitucional da reforma da Previdência, porque assim decidiu o Congresso Nacional, queiramos nós ou não queiramos nós. Já está decidido, já está publicada, já está promulgada a emenda constitucional e o município precisa adequar-se. Pois bem, a emenda constitucional 103 de 2019 estabeleceu que os regimes próprios de previdência social, como é o caso do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município da Lapa, o LapaPrev, adeque a sua contribuição, a contribuição que os servidores pagam à realidade que foi estabelecida pela emenda constitucional, às novas normas estabelecidas pela emenda constitucional. E a grande divisão da emenda é institutos de previdência que têm déficit, institutos de previdência que não têm déficit. O município da Lapa, de acordo com o que foi apresentado pelo diretor-presidente do Instituto, possui déficit. E, portanto, as regras as mudanças que têm que ser aplicadas ao município da Lapa são nos termos do artigo 9º, parágrafo 4º da emenda constitucional 103 de 2019. Os estados, o Distrito Federal e os municípios, então, a Lapa não poderá estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, porque possui déficit. Então, precisa estabelecer alíquota, no mínimo, igual ao que prevê o regime de previdência dos servidores públicos da União Federal. Aí existe uma discussão, e muitos institutos de previdência, vereador Fenelon, têm defendido, que precisa ser o 14%. Inclusive, alguns pseudo-especialistas em previdência, em regime próprio de previdência, têm defendido isso, que é obrigatória a implantação dos 14%. Entretanto, senhores vereadores, esse é um tema, como eu disse, que me preocupa muito, porque é o futuro dos 1.500 servidores e é o futuro da população. Inclusive, como o vereador Assir muito bem lembra aqui, de quem já está aposentado,
né, de quem ainda irá se aposentar ou tem expectativa de se aposentar, e também dos servidores e também da população, no modo geral, que depende de uma boa gestão administrativa do município. Pois bem, a Lapa precisa estabelecer uma alíquota igual ou maior àquela estabelecida para os servidores da União. E aí criou-se a tese falsa de que precisa ser os 14%. E eu digo por que é falsa. Primeiramente, a portaria 2963 de fevereiro de 2020, da Secretaria da Previdência, estabelece alíquotas progressivas para os servidores da União Federal. Então, a União, já para o ano de 2020, adota a tabela progressiva, nos seguintes termos: até um salário mínimo de salário, 7,5%, de um salário mínimo até R$ 2.089, 9%, e vai indo até 22% de previdência para os salários acima de R$ 40.747,20. Assim está estabelecido hoje para a União. Então, esta é a portaria 2963 de fevereiro de 2020. E também a portaria 1348, de 3 de dezembro de 2009, estabelece que os municípios e os estados brasileiros têm até 31 de julho de 2020 para adotar as providências necessárias de adequação da sua legislação à emenda constitucional da reforma da Previdência. Então, estabelece aqui a portaria. O município da Lapa terá o prazo até 31 de julho de 2020 para adoção das seguintes medidas. 2 pontos. Comprovação à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, item A, da vigência de lei que evidencie a adequação das alíquotas de contribuição ordinária ao regime próprio de previdência social. Encaminhamento dos documentos atuariais relativos ao exercício de 2020. Estabelece no artigo 2º, para a definição da alíquota de contribuição ordinária devido ao regime próprio de previdência, existem 2 opções. Para o regime próprio que não tenha déficit, ou seja, que tenha dinheiro, que o cálculo seja superavitário, a alíquota não poderá ser inferior àquela aplicada ao INSS. Se tiver déficit atuarial, como é o caso do município da Lapa, é a portaria 1348, de 3 de dezembro de 2019, que vai dizer, para o RPPS com déficit atuarial, 2 pontos. A, caso não sejam adotadas alíquotas progressivas, a alíquota mínima será de 14%. Repito, caso não sejam adotadas alíquotas progressivas para o regime próprio com déficit atuarial, 2 pontos. Caso não sejam adotadas alíquotas progressivas, a alíquota mínima uniforme será de 14%. Item B. Caso sejam adotadas alíquotas progressivas, será observado o seguinte: deverão ser referendadas integralmente as alterações do artigo 149 da Constituição e as alíquotas de contribuição ordinária dos segurados ativos, aposentados e pensionistas corresponderão, no mínimo, aos percentuais progressivos que eu já mencionei lá no início da fala. Então, senhores vereadores, senhores servidores que acompanham essa sessão,
É falacioso dizer que não pode adotar a alíquota progressiva em caso de déficit atuarial. E eu vou além. Quero aqui citar o exemplo do Estado do Paraná, o Paraná Previdência, que também adequou a sua legislação à reforma da Previdência promovida pela Emenda Constitucional número 103, 2019. Lá no Estado do Paraná, decidiram por adotar a alíquota de 14%. Foi a decisão da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. No entanto, vereador Purga, isso é dado do site do paranaprevidência.pr.gov.br, acessado na data de hoje. Esclarecemos, abre aspas, conteúdo do portal do Paraná Previdência. Esclarecemos que o percentual de 14% passará a ser aplicado sobre o valor de proventos ou pensões que superem 3 salários mínimos. Ou seja, para os benefícios cujo valor total esteja acima de R$ 3.135, considerando o salário mínimo nacional de R$ 1.045. Então, o Paraná Previdência decidiu por aplicar os 14, mas estabeleceu uma isenção da contribuição para quem ganha menos, para que não arque com a redução tão significativa dos seus vencimentos. E aí, ainda, fiz contato na tarde de hoje com o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que não está com atendimento presencial regular, mas estão atendendo remotamente. E lá conversei com o analista Davi, Arlindo Davi. Ele que é membro do grupo de estudos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, analista, e que participa do grupo de estudos sobre a reforma da Previdência. Quero aqui, inclusive, senhor presidente, agradecer ao Tribunal de Contas do Paraná e especialmente ao analista Davi pela atenção que dedicou. 40 minutos de conversa por telefone, não é qualquer servidor público que faz isso, né, de dar tamanha atenção trabalhando de casa, remoto, mas disposto a ajudar e preocupado com a situação. Conversando com ele, perguntei se eu estava equivocado. Falei, Davi, eu estou interpretando que, no caso do regime de previdência com déficit, eu posso adotar 14% ou posso adotar a alíquota progressiva nos termos do que a União estabeleceu. Estou certo ou errado? E ele respondeu, você está certo. Então não há, inclusive à luz do entendimento do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, obrigatoriedade de adotar 14%. Nós podemos sim adotar a tabela progressiva nos termos do que a União já fez. E mais que isso, qual que é o objetivo da reforma da Previdência ocorrida, aprovada no final do ano passado no Congresso Nacional, em relação aos regimes de previdência dos municípios e estados? Apesar de todas as críticas que eu particularmente tenho à reforma da Previdência que foi aprovada, em relação aos regimes próprios de Previdência, foi bom, porque é a preocupação de garantir saúde financeira aos regimes de Previdência que vão arcar com as aposentadorias e pensões dos servidores públicos no Brasil e dos seus dependentes. A preocupação é, portanto, garantir saúde financeira. E o Instituto de Previdência da Lapa apontou aqui num documento que juntou, num cálculo atuarial, cuja data base é dezembro de 2018, apresentou a existência de um déficit. No entanto, não tem nenhum cálculo, senhor presidente, senhores vereadores, que diga que a adoção dos 14% vai fazer superar esse déficit. Tampouco diz em quanto tempo esse déficit vai ser sanado. Então, se o objetivo é sanar o déficit, nós precisamos saber se o 14 de fato resolve, porque o 14 é o mínimo, eventualmente nós podemos
fazer uma conta, estudar e identificar que 14 é pouco, que precisa de 15, ou de 16, ou de 17. Talvez isso ocorra. Fato é que o objetivo é zerar o déficit. E nós não sabemos se o 14% zera o déficit ou não zera o déficit. Não tem cálculo aqui nesse sentido. Outra preocupação manifestada, inclusive, vereador Mário, pelo analista do Tribunal de Contas, é no seguinte sentido: nós precisamos sanar o déficit da Previdência nos municípios. Como é que se resolve o problema de déficit? Aumentando a alíquota é uma das possibilidades, mas não só. Eu preciso injetar mais dinheiro no Instituto de Previdência. Como é que eu faço isso? Reduzindo o cargo em comissão e priorizando o cargo de concurso é uma delas. Porque o cargo de concurso é quem contribui para o Instituto de Previdência. É reduzindo contratação por PSS, vereador Purga, e chamando do concurso, porque o PSS não paga para o Instituto de Previdência. Quem paga é o servidor concursado. As compensações previdenciárias, como é que está a relação do Instituto de Previdência da Lapa com o INSS? Estamos recebendo as compensações ou não estamos recebendo? Quanto o INSS deve, se é que deve, para o Instituto de Previdência da Lapa? Não temos, vereador Purga, essas informações. Portanto, dada a ausência desses dados, e principalmente a premissa equivocada que nós estamos partindo, no sentido de que o que veio do Executivo é: precisamos implantar os 14%, porque se não fizermos a implantação de 14% de alíquota de contribuição previdenciária, estaremos irregulares perante a Secretaria da Previdência Nacional. Errado. Esse raciocínio é equivocado por conta de tudo que eu acabei de dizer, e inclusive da confirmação dessa interpretação que eu obtive junto ao Tribunal de Contas. Então, esse é o primeiro passo. A premissa está equivocada. Segundo lugar, vereador Assir, não temos elementos, não tem cálculo algum que aponte qual que é a eficácia da majoração de 11% para 14% do aumento da alíquota previdenciária. Ainda, conversando com o analista do Tribunal de Contas, manifestei minha preocupação com relação ao prazo, 31 de julho de 2020, está perto. Dizendo, lá no município, esses cálculos não existem ainda, nós vamos pedir, vai demorar um certo tempo, não são cálculos simples de fazer, e é possível que o município não consiga cumprir o prazo de 31 de julho de 2020. Ao que ele me respondeu: tem medida provisória do governo federal que suspende os prazos no tempo da pandemia, e quando esse prazo foi fixado, lá em dezembro de 2019, não existia pandemia. Então, primeiramente, esse prazo, no entendimento desse grupo de estudos sobre a reforma da Previdência do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, esse prazo está interrompido, a sua contagem não pode ser considerada nesse momento. E disse ele ainda: é preciso debate com os agentes envolvidos. O município da Lapa precisa chamar o sindicato dos servidores municipais, ou os sindicatos que representem os diversos segmentos, as diversas categorias de servidores, para debater e encontrar uma solução. Se chegar 31 de julho de 2020 e o município da Lapa não tiver anexado no sistema do tribunal uma nova legislação sobre previdência, nós vamos abrir um chamado ao município para que diga por que é que ainda não tem. Se o município responder: estávamos num estado de calamidade pública,
Não conseguimos fazer as reuniões necessárias com os servidores, com as entidades representativas, mas isso está sendo feito e tão logo seja possível, a gente vai concluir e vai anexar. Diz ele. Isso é plenamente compreensível. O que a Lapa precisa fazer é resolver o problema do déficit, e não apenas aumentar de 11 para 14, porque a emenda constitucional diz que tem que fazer. Primeiro que a emenda constitucional não diz que tem que aumentar de 11 para 14. Ela diz que tem que resolver o problema do déficit. E para fazer isso, não é obrigatório o aumento de 11 para 14. E, em segundo lugar, é preciso estudo técnico, científico, claro e preciso, que aponte qual é o déficit, qual a melhor forma de resolver esse déficit e em quanto tempo a gente vai conseguir fazer isso. Por conta disso, senhor presidente, eu quero sugerir ou requerer a retirada desse projeto da ordem do dia, dizendo que, caso seja mantido em votação, o meu voto é contrário, pelas razões que acabei de apresentar, e sugerir, senhor presidente, pela importância do tema. Volto a dizer, nós estamos falando da vida de 1.500 servidores da ativa, mais quase 1.000 servidores aposentados, 496, então são 1.500 da ativa, mais 500 quase aposentados, e mais 48 mil habitantes que precisam de uma gestão redonda, uma gestão administrativa e financeira razoável, dentro dos limites legais, para que as coisas possam fluir e as políticas públicas possam ser executadas. Senhor presidente, por tudo isso, é que eu requeiro a retirada da ordem do dia desse projeto e solicito encarecidamente, peço apoio aqui das lideranças partidárias e de todos os vereadores, para que nós constituamos um grupo técnico, senhor presidente, um grupo de trabalho para debater a questão do déficit atuarial do Instituto de Previdência da Lapa, onde estejam presentes representantes da Câmara Municipal, representantes da Secretaria Municipal de Administração, do Instituto de Previdência, do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Lapa, da APP Sindicato, que nós tenhamos a maior amplitude possível, para que juntos encontremos uma solução justa e razoável, para, primeiro, resolver o problema do déficit atuarial e, em segundo lugar, adequar o município à emenda constitucional 103/2019. Fato é que, repito, a pura e simples majoração de 11% para 14% não resolve, aparentemente, o problema do déficit, porque não tem cálculo que comprove. Em segundo lugar, apresenta-se como extremamente gravosa, principalmente para os nossos servidores e servidoras que ganham salários baixos e que teriam um impacto significativo, vereador Purga, nas suas remunerações. Então, senhor presidente, dito isso, reitero o pedido de retirada da ordem do dia e também requeiro desde já, e caso seja necessário, senhor presidente, a suspensão da sessão para ouvir a assessoria jurídica dessa casa, que seja já constituída essa comissão, que pode ser, no meu entender, deveria ser plural, né, composta, como eu disse, pela Câmara, pelo Executivo e também pelas entidades, mas caso isso não seja possível, que pelo menos haja essa comissão dentro do Poder Legislativo Municipal e que eventualmente a gente conte inclusive com assessorias técnicas, principalmente atuarial, para que a gente possa dar a resposta que os nossos servidores precisam e que a nossa população precisa também. Obrigado, senhor presidente.